Olá, eu sou Pompeia Tavares, coordenadora pedagógica do programa CCBB Educativo aqui no Rio de Janeiro. Este é o Com a Palavra, bem-vindos! Nessa edição, vamos fazer um percurso pela exposição 1981-2021 Arte Contemporânea Brasileira na coleção Andréia e José Olímpio Pereira. Quem nos acompanha nesse processo é o artista carioca Marcos Chaves. Marcos iniciou sua carreira nos anos 80 a partir de ideias de processos de intervenção e apropriação e fazendo uso de linguagens muito variadas. Estamos aqui no CCBB, na exposição Arte Contemporânea Brasileira, na coleção de Andréia e José Olímpio. A gente já entra na coleção. Esse é um trabalho que se chama A Coleção, do Pazé, que é uma instalação que está sendo reproduzida dos dois lados, né? Então ela é uma espelho uma da outra. E no fundo tem o meu trabalho, que se chama Stereo Death, de 2002. E ele foi comprado pelo Zé Olímpio na exposição que ele foi mostrado, e ele nunca mais foi mostrado, ele estava guardado. E é a primeira vez que ele é mostrado depois de 20 anos. Então, o curioso é que ele está sendo visto em plena outra epidemia, entendeu? Então, a questão da morte é premente. E ele é ressignificado totalmente o trabalho diante do que está acontecendo. A minha entrada na fotografia aconteceu mais ou menos na metade dos anos 90 e até então eu sempre a fotografia, quando eu fazia trabalhos, não era a fotografia em si, era a fotografia se relacionando ou com o espaço ou com outros objetos, que é esse caso aqui. E no caso desse trabalho eu tenho dois relógios, um de cada lado, com a palavra escrita na mão, death, morte. Esse trabalho foi feito na Inglaterra, quando eu estava numa residência em Liverpool, que era uma residência feita por artistas, e nesse caso aí, nessa época, eu acho que tinham 15 a 20 artistas, não me lembro bem, e a gente foi para o Liverpool Hope College, em Wales. E eram artistas de todos os lugares do mundo, da Índia e tudo. Logo quando eu cheguei, a artista que veio me pegar para levar para o local que a gente estava se organizando, para sair para esse lugar, ela estava pegando todo mundo e ela escrevia na mão dela as coisas que ela tinha que fazer. Ela estava na produção, então ela escrevia muita coisa na mão. Eu achei estranho escrever nessa parte da mão, que aqui no Brasil a gente escreve na palma da mão. Mas depois até achei interessante, que é uma maneira de você lembrar mesmo, estar ali olhando o tempo todo. Então eu fiquei ligado nisso e um dia a gente estava no jantar e eu armei um pequeno estúdiozinho e pedi para todo mundo, todos os artistas, tinham muitos trabalhos colaborativos, já que tinham tanta gente. Então tinha uma indiana com a mão com rena, tinha várias mãos diferentes. E eu pedi para cada um deles escrever uma palavra de alguma coisa que eles não quisessem esquecer. Então esse trabalho, acabei que eu não formalizei ele, mas eu tinha essa foto da minha própria mão que eu escrevi Death. É bom lembrar que eu no caso era o que eu acho que eu nunca quero esquecer, é que eu vou morrer. Entendi que a morte é uma iminência e isso não é uma coisa que eu não me sinto uma pessoa melancólica em relação a isso, mas é só uma lembrança constante de que isso acontece, porque parece que a morte pode ser uma coisa muito distante. Eu acho que pensar na morte me faz bem, na realidade é isso. E eu também queria deixar claro aí no caso que a gente está em 2002 e a gente passou por 2 décadas de uma
epidemia muito séria que levou vários colegas, vários amigos, que é a AIDS, né? E isso foi uma coisa que aconteceu. Então, o pensamento da morte para minha geração era inevitável. Então, esse trabalho está aí, tem Deus Relógios, eu dou um nome, de certa forma, leve, se chama Stereo Death, o tempo está passando e a morte se aproxima. Aqui tem um vídeo do Jonathan, que é Jonathan de Andrade, que é um vídeo também falando da morte, no caso da morte do peixe, mas esse é um vídeo bastante... É uma continuação, de certa forma, do trabalho do Jonathan, que fala sobre o homem nordestino, e onde o pescador pega o peixe e acalenta a morte do próprio peixe. Engraçado que essa noite eu estava pensando nesse trabalho e me lembrei de uma música do The Smiths, que tem uma frase que é "To die by your side is such a heavenly way to die". Não tem nada a ver, mas eu acho que eu me lembrei dessa coisa romântica do amor e de morrer por amor, esse tipo de coisa. A gente passa por uma outra sala. Que se chama Costela de Adão, acho que é dado o nome a partir do trabalho da Marina, que está ali na frente. E, basicamente, a gente vê várias pinturas, não em ordem cronológica, de vários tempos. Tem o trabalho do Jorge Guinle, do Leonilson, um dos artistas que eu mais admiro da história da arte brasileira e que eu tive a felicidade de ser um grande amigo. Eu me lembro de conhecer o Leonilson nessa época que ele fez esse trabalho. Se eu não me engano, acho que esse trabalho estava exposto no Thomas Kuhn na mesma época. Esse trabalho do ano da exposição Como Vai Você, Geração 80. Mas o Leonilson foi uma pessoa essencial na minha vida, que me ensinou muita coisa, e a gente se aproximou muito a partir da minha ligação também com Antônio Dias. Em 84, eu fui morar na Itália e passei uma parte de 84 e 85 trabalhando com o Antônio como assistente. E antes de viajar, a gente se encontrou um pouco na exposição e conheci o Léo brevemente, mas quando eu voltei da Itália, imediatamente, assim, uma semana depois, eu fui a São Paulo e o Léo quis me encontrar, porque sabia que eu estava lá na casa do Antônio, queria conversar comigo, e a gente fez uma amizade incrível. Esse trabalho, eu adoro ele, me lembra totalmente esses momentos dos anos 80 e muitos momentos felizes. O Léo, a partir daí, eu acho que logo depois do 85, eu me lembro que o Léo muda bastante a pintura dele, e ele começa a escrever nas pinturas, e isso a partir no ano seguinte, 85, 86, ele já estava mudando um pouco o estilo. Mas eu gostava muito dessa época do Leonilson, que era uma coisa meio africana, uma pintura muito solta, que eu admiro bastante. Eu gosto tanto dessa época do Léo, quanto das coisas escritas e dos bordados também. Leonilson passeava por essas modalidades. Ele já escrevia, fazia muitos desenhos em cadernos, sempre escrevendo, fazendo revistas, imitando Vogue. Ele tinha essa versatilidade. E, inclusive, até o bordado também ele já fazia antes de ter feito isso também. É bem engraçado. Tem um trabalho que ele fez na FAAP, que é uns cristais com bordados também. Enfim, Leonilson é muito importante na história da arte brasileira e na minha vida também. Vamos ver aqui o trabalho que dá o nome à sala, que se chama Costela de Adão, que é esse aqui da Marina, bastante bonito.
E aqui o trabalho do Daniel Stigman, que é pura poesia, Ouro sobre as Folhas. O trabalho da Cláudia Andujari e do Mauro Restife. E esse trabalho do Guine, que é cheio de tinta, parece um pouco... tem uma referência ao Grupo Cobra, e ele sempre teve essa pintura abstrata, mas que, de certa forma, parece que, não sei, eu fico olhando de longe, fico vendo que tem uma figura aí, apesar de não... tem uma cabeça, tem um corpo ali, por trás dessa camada toda de tinta. É impossível não falar um pouco da Janaína e falar um pouco desse trabalho também. Esse trabalho é fluido, é água, é como é a Janaína. A Janaína é fluida e é água. Eu conheço o trabalho da Jana desde o início, desde quando ela morava na Bahia. E ela passou pela fotografia, pelo vídeo, mas sempre com uma ideia fluida, poética, que nem uma água, ela é uma Iemanjá. E é maravilhoso ver esse trabalho aqui também, que é mais ou menos onde começa essa nova fase da pintura da Jana, e de ver essa fluidez líquida que ela tem e como isso é exemplo da própria pessoa que ela é. Aqui é uma sala chamada War, onde tem o trabalho do Afonso, que tem como matéria, como pensamento, o osso, a estrutura, e o Afonso basicamente pintava durante muito tempo, até a hora que ele começa a brincar, a trabalhar a questão do chassi. Então o chassi faz parte da pintura, e eu sempre achei, e eu acho que eu sempre falava com o Afonso, que o problema dele era estrutural, era a estrutura, no caso. Ele estava sempre mais interessado na estrutura das coisas do que na pintura, na realidade. Então ele começa a desenvolver trabalhos com o chassi, a madeira do chassi, mas ele, ao invés de fazer a representação tridimensional do osso, ele fazia pintura, ele pintava crânios, ele pintava ossos. E é muito interessante o caminho do Afonso, por onde ele começa, onde ele chega aqui. Porque ele, antes daqui, ele trabalha com estrutura mesmo, ele trabalha com pernas de construção, de madeira, e sempre, mais uma vez, pensando em estrutura, né? Aqui, no caso, ele pega ferramentas de trabalho e ele esculpe a parte de madeira, a parte de onde a gente pega, como se fosse osso, né? Então é uma mistura do trabalhador, não sei, me lembra a luta de classe, me lembra a reforma agrária, me lembra um monte de coisas que justificam até esse trabalho aqui está quase em frente ao trabalho da Adriana, também dos anos 90, ainda dos anos 90, sobre, não é osso, é carne, falando sobre a colonização, o azulejo português e o que está por trás, qual é a estrutura dessa colônia, né? O que está por trás do azulejo, de que matéria foi construído essa colônia, né? A partir de morte, de sofrimento de várias pessoas, índios, negros, que construíram isso. A gente passa aqui para uma outra sala, onde tem bastante esculturas no centro. Se chama Saramandaia, que eu acho que é o trabalho da... Saramandaia era o nome de uma novela também, né? Então tem o trabalho da Érica Versuti e tem um belo trabalho do Tunga, artista essencial na arte brasileira e, novamente, também um artista essencial na minha vida. O Tunga foi um grande amigo, interlocutor. Todas as vezes que eu tinha algum problema, o Tunga era uma das pessoas a quem eu recorria, problemas estéticos em relação ao trabalho ou em relação à vida.
E esse trabalho do Tunga é bastante representativo da obra dele, obviamente. Você tem um círculo que se repete na obra e tem o osso que também se repete na obra o tempo todo, né? O engraçado, quando eu vi esse trabalho, me lembrou uma conversa com Tunga, que, não, só para ilustrar antes, assim, esse trabalho aqui é o túnel de um vídeo que ele fez, se chama Night and Day, que ele pega o vídeo e ele fez com o Arthur Omar, e ele emenda um filme no outro, eu acho que foi feito em filme mesmo, e isso fica uma coisa circular, isso aqui é como se ele estivesse andando dentro desse círculo aqui o tempo todo. E então o Tunga sempre morou no mesmo lugar, na base da Pedra da Gávea, e ele sempre gostava e sempre falava de um trabalho que eu tenho, que se chama Só para Contrabalançar, que é o Buda em cima da Pedra da Gávea. Ele adorava esse trabalho, ele sempre falava desse trabalho. E uma vez ele me falou, então, essa coisa do anel, do Tunga, da circularidade, dessa coisa arcaica, do eterno retorno. É muito curioso ele falar que ele tinha dado um presente para Cordélia, que era a mulher dele, que ele amava, que era um anel com uma pedra. E esse anel, na realidade, ele foi lá, enfiou o anel na base do terreno dele, que seria ou do terreno ali, da Pedra da Gávea. Ou então, a Pedra da Gávea era a pedra do anel. É lindo esse trabalho, então, isso é uma coisa que ele me falava, talvez não seja conhecida, então é muito legal isso. Além disso, os desenhos e as pinturas do Cabelo aqui, que eu adoro, é muito bom ver o Cabelo e o Tunga na mesma sala, que eram grandes amigos. E o trabalho da Laura, que é o barroco exuberante, exagerado. Aqui tem esse trabalho que eu não conhecia artista, mas eu achei super legal, que essa é a tela de câmera de segurança, que é uma assemblagem da Ana Israel, que eu não conhecia mesmo esse trabalho. E aqui duas pinturas do Roberto Bellini, que eu estava ontem vendo ele falar sobre essa pintura, achei bastante interessante. Que a ideia surgiu a partir de uma cena que ele viu, que era uma tartaruga morta na praia, que originou esse trabalho. E que logo depois ele viu uma piscina que era cheia de caranguejo, aparece ali uma Maria Farinha. A gente passa para essa outra sala, que se chama Como Se Fosse Verdade, que é o nome dado a esse trabalho da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, um trabalho que eu adoro e que eles colocam uma tela atrás, um chroma key, que as pessoas, a partir de um questionário que eles respondem, falando se tivesse só um dia na vida, o que faria, o tipo de música que eles gostam, e eles fazem capas de CD com esse tipo de holográfico, sabe? É muito legal, acho o trabalho muito generoso. O trabalho do Irã, sempre super bem feito, executado, como se tivesse sido quebrado. E o trabalho da Leda, que eu acho que é em cima da Ronda Noturna do Rembrandt, que é um puzzle, onde ela pinta em cima, risca, rasga, coloca esse babado de veludo em volta, e que é o que a Leda sempre faz, né? Usar materiais comuns e pintar sobre isso. Nunca trabalhou em cima de uma pintura convencional, em cima do chassi. Esse é o trabalho da Laura, que eu gosto bastante, onde ela pega vários quadros, reproduções de obras de arte e desenha em cima com a caneta dourada, e
é totalmente livre na imaginação, ela vai desenhando, e eu acho um trabalho quase surrealista, e esse surrealismo é uma coisa que aparece pouco na arte brasileira, são poucas referências. E a Laura é um ótimo exemplo disso, como a Maria Martins e talvez o próprio Tunga também. Que é o trabalho do Laércio, que é um artista mais conceitual, e aqui ele faz esses móveis, e eu acho que esse trabalho se chama Carmen Miranda, se eu não me engano. Vamos passear aqui na última sala, que se chama Blue Tango, nomeada a partir do trabalho do Miguel Rio Branco. E aqui a gente tem o Jarbas, que faz esse entrelaçado de tecidos. Me lembro do Jarbas começando a fazer isso a partir de painéis, de posters, de banners, de propaganda política, onde ele entrelaçava e desfigurava, de certa forma, os rostos. E aí, no caso, aí, esse trabalho é bem específico, que é futebol, né? Trabalho do Neto, companheiros de viagem, somos mais ou menos da mesma geração, e é um trabalho bem bonito que eu não vi há algum tempo também. O grande Emanuel Nassar, na pura pintura, eu acho que depois, com o tempo, ele vai mais para uma situação de objeto mesmo, mas sempre sobre a gambiarra, sobre a cultura popular, falando das visualidades do norte de Belém, e sempre assinando o EN, onde ele coloca o que é o pessoal e o que é o coletivo, né? E aqui, belíssimos trabalhos da Mira Schendel, com uma beleza incrível. Você parece que esse é um trabalho monocromático só com dourado, mas você vê uma nuance, você tem um outro quadrado de um outro branco, se equilibrando ali com um dourado. É um trabalho fenomenal. Trabalho da Henrica Bernardelli, que se chama Tabuleiro de Xadrez. Mais uma vez, os artistas se encantando com um tabuleiro de xadrez, com o jogo, com a estratégia, onde ela quebra tudo isso com um simples rodado, né? Com um simples deslocamento do chão. Esse trabalho também é uma dança, né? Como se fosse falando, se a gente está se referindo ao Blue Tango e ao trabalho e à capoeira. A Henrica, ela faz uma inserção nesse tabuleiro, onde ela corta uma parte do tabuleiro em círculo, e isso faz uma dança e destrambelha completamente o jogo, né? Ela anula a coisa, com um simples ato, com um simples movimento, ela anula as regras e coloca uma nova situação. Isso, a Henrica tem uma série dessa mesma época chamada Rodados, onde ela faz o mesmo com fotografias preto e branco, que ela corta uma parte da fotografia, ela retira, ou às vezes ela só roda, né? E daí o nome Rodados. E às vezes, geralmente em cima de corpos de pessoas, em cima de fotos de pessoas, onde ela pode fazer isso em determinadas partes do corpo, às vezes é bastante sexual, corpos nus, ou às vezes também fotografias de esporte, onde ela tem um jogador de tênis que ela fotografa caindo na quadra, e ao mesmo tempo ela roda a marcação da quadra, sabe? É muito interessante. O trabalho de um grande fotógrafo de Belém também, o Luiz Braga, que trabalha com cores muito fortes e bastante a cara do norte do Brasil, da música e as cores da foto. É muito bonito. Só na Rua se chama. E ali, finalmente, o trabalho que dá nome à sala, que se chama Blue Tango, que é um jogo de capoeira, o trabalho conhecido do Miguel Rio Branco.